nesse mês, irmãos, de setembro, nós estamos com uma série de mensagens chamada Memórias. Porque, irmãos, se tem algo que afeta a nossa família, que afeta os nossos lares, que mexe com todos nós, são as memórias que nós temos em nossas casas, em nossos lares. Se você não pôde assistir as 2 pregações primeiras, está lá no canal do YouTube da nossa igreja. E nas primeiras ministrações, irmãos, Deus ministrou para nós a primeira pregação sobre o poder de uma memória. Memórias, irmãos, têm o poder de nos levantar ou de nos derrubar. Memórias têm poder de trazer alegria, mas também, vamos ser sinceros, há muitas memórias que muitas vezes nos traz incômodo, que nos traz tristeza. Semana passada, Deus ministrou para nós sobre a importância de nós plantarmos memórias. Memórias boas nós não devemos deixar que simplesmente surjam pelo acaso, mas nós devemos criar e plantar boas memórias. E hoje, irmãos, nós vamos falar também de algo tão importante, porque tão importante quanto a gente aprender a usar as memórias, como também acrescentar memórias. Hoje o Senhor quer também falar conosco sobre a importância de nos libertarmos das amarras negativas de algumas memórias. Algumas memórias, irmãos, nós precisamos esquecê-las, ou pelo menos nos libertarmos das amarras negativas que aquelas memórias trazem para nós. E se teve um personagem bíblico, irmãos, que entendeu sobre isso, foi o personagem de José no Egito. Eu queria que você lesse junto comigo Gênesis capítulo 41, versículo 51, que fala sobre a transformação, irmãos, que Deus fez na vida de José. Diz o seguinte: ao primeiro, falando aqui sobre José, ao primeiro filho dele, ao primeiro filho José deu o nome de Manassés. Repita comigo, diga assim: Manassés. Hoje, irmãos, nós damos nome aos nossos filhos, geralmente, porque nós temos admiração por alguém. Às vezes a gente põe o nome de um filho, por causa do apelido que a gente já quer, já quer chamar o filho de um jeitinho assim especial. Mas naquela época, as pessoas davam nome aos filhos, trazendo um significado daquilo que elas estavam vivendo. E o primeiro filho que José teve deu o nome de Manassés. E qual é o significado de Manassés? Olha o que ele diz aqui a Bíblia: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Versículo 52, ao segundo filho chamou Efraim. Repita comigo, diga Efraim. Dizendo: Deus me fez o quê? Prosperar na terra aonde eu tenho sofrido. Primeiro filho, Deus me fez esquecer. Segundo filho, Efraim, Deus me fez prosperar no lugar do meu sofrimento. Queria que você fosse um pouquinho para frente agora. Gênesis capítulo 50, versículo 14, diz o seguinte: depois de sepultar o seu pai, José voltou ao Egito, com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos seus servos, dos servos do Deus teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Diga glória a Deus. Para começar, irmãos, a mensagem de hoje, eu queria contar uma historinha. É uma piadinha, viu, gente? É uma piadinha, tá, gente? Agora, como vocês sabem que o pastor Daniel não sabe contar piada, tá bom, gente? Então, se eu preciso de um apoio de vocês, quem pode me apoiar, viu, gente? Levante a mão quem pode me apoiar. Se ela não ficar boa, dá uma risada, nem que seja forçado, tá bom, gente, tá? Que eu tenho que continuar a pregação hoje, ainda tem mais a pregação do culto das 8, viu, gente? Mas conta uma historinha, gente, que tinha um casal de velhinhos, que já estavam com problema de memória. Quem aqui não é velhinho e já está com problema de memória, seja sincero, misericórdia, viu, gente? Mas aquele casal, gente, estava com problema de memória, aí eles foram no médico. Olha, não estamos esquecendo as coisas. O médico falou: olha, não tem mais muito o que fazer, é a idade já. Olha, o que vocês podem fazer? Assim, escrevam tudo para vocês não esquecerem.
Aí um dia, irmãos, está lá o casalzinho lá, né, assistindo um filme lá no Netflix, lá na sala. Aí a velhinha fala assim: ô amorzinho não, é que velhinho fala bem, né, gente? Ô bem, né? Aí quem fala bem já sabe a idade, né? Ô bem, vai na cozinha buscar um pedacinho de bolo de fubá para mim. Aí ele: não vou. O que os homens dão de durão no começo, né? Mas depois eles fazem, né? Tá bom, eu vou. Na hora que ele estava indo, ela falou assim: ei, mas lembra que o médico falou? Escreve, para você não esquecer que eu quero um bolo de fubá. Ele falou assim: para com isso, amorzinho. Que é isso? Né? Amorzinho não, bem, né, gente? Ô bem, para com isso. Da sala até a cozinha, você acha que eu vou esquecer? Da sala até a cozinha, eu não vou esquecer, pode ficar tranquilo. Aí ele vai, irmãos, passa o tempo, quando ele volta com um pedaço de queijo na mão. Olha que coisa, viu, irmãos? Aí ela fala assim: eu falei para você escrever, eu falei, agora eu não pedi queijo, eu pedi um copo de café para que eu poderia tomar. Olha, irmãos, que coisa, né, gente? Mas ficou mais ou menos, né, gente? Ficou mais ou menos, né? O pessoal do culto das 9, irmãos, deu risada no meio da piada, viu, gente? Acho que estavam mais apoiando, viu? Mas, irmãos, presta atenção. Mas tão importante quanto a gente plantar boas memórias, é importante também nós aprendermos a esquecer algumas memórias. Nós precisamos, irmãos, aprender a usar as nossas memórias com sabedoria. O que é usar, irmãos, as memórias com sabedoria? Saber usar as memórias, irmãos, com sabedoria é a gente aprender a selecionar aquilo que temos que guardar e aquilo que temos que esquecer. Geralmente, irmãos, nós trabalhamos num padrão muito errado, um padrão que tem prejudicado a nossa vida, principalmente por causa do pecado, que destruiu tudo aquilo que Deus criou de perfeito, que é a nossa mente. O nosso padrão que tem destruído a nossa vida, geralmente, nós guardamos o que deveríamos esquecer e esquecemos o que deveríamos guardar. Mas eu creio, irmãos, que hoje, né, através também da mensagem desse mês, é um dia de libertação do Senhor para nós. Que nós possamos, irmãos, curar as nossas memórias. E nós possamos aprender a guardar o que precisa guardar e a esquecer o que precisa esquecer. E preste atenção, esquecer o que precisa esquecer não é somente esquecer as memórias ruins, não é isso. Há memórias, irmãos, que talvez foram ruins, principalmente algumas delas, erros que nós cometemos, mas é importante a gente guardá-las. Para quê, irmãos? Para que nós possamos o quê? Tomar boas decisões no presente. Mas nós temos que aprender a selecionar aquelas memórias que estão muitas vezes travando e amarrando a nossa vida, e nos libertarmos dessas amarras. Quais são essas amarras, irmãos? O ressentimento, a mágoa, o ódio, a raiva, tudo aquilo que está prendendo você naquele passado, e que não tem permitido o seu passado ser passado. E hoje, em nome de Jesus, é dia de libertação sobre a nossa vida. Hoje é dia, irmãos, de nós deixarmos nosso passado ser passado, cuidarmos das memórias que vão nos ajudar a tomar boas decisões no presente, mas se libertar daquelas amarras negativas que estão travando a nossa vida. E José, irmãos, conseguiu fazer isso. E olha, irmãos, o que José passou não foi pouca coisa, não. Se teve alguém que sofreu, se teve alguém que passou talvez quase todos os tipos de dores negativas e emocionais e sentimentos, foi José. Vamos tentar lembrar, irmãos, um pouquinho só o que José passou. Porque quando a gente lê aqui e José diz: Deus me fez esquecer do meu sofrimento, nós temos que entender, irmãos, o que José passou, para nós olharmos essas palavras e vermos o tamanho do milagre que Deus fez na vida dele. E ele declarou: foi Deus que me fez esquecer, não fui eu, não foi o meu esforço, não foi a minha capacidade, não foi a minha habilidade, foi Deus. Deus entrou na minha vida, Deus entrou na minha história, Deus entrou na minha mente e me curou e restaurou. E a grande notícia é que esse mesmo Deus está aqui hoje para fazer na sua vida. A história de José, irmãos, ela é muito longa. Depois eu encorajo você durante a semana a ler toda a história do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50. Mas apenas alguns pontos principais da história de José. José, irmãos, ele era o 11º filho de 12 homens. Diga comigo, misericórdia. Imagine uma casa, irmãos, que tem 12 filhos homens. Já imagine, irmãos, a bagunça que era, a concorrência, as brigas que eram. Esses José e os seus 11 irmãos, na verdade, eles se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. A família de José é a família que gerou a nação de Israel e também da onde vem Jesus, o nosso Salvador. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? E José, sendo o 11º filho, irmãos, ele era o filho mimadinho.
Irmãos, tem muitos pais que erram nisso, viu, gente? Tem muitos pais que têm preferência pelos filhos e às vezes não sabem nem disfarçar. E o pai, irmãos, de José também é a mesma coisa. Ele gostava mais de José e não disfarçava, irmãos, né? Todos os irmãos de José estavam tudo lá com o iPhone 10. José já estava com o iPhone 17, irmãos, que lançou essa semana. Pastor, mas não tinha iPhone, quem está contando a história sou eu, tá bom, gente? Tá? Todos os irmãos de José estudavam na escola pública, José na escola particular. Todos os irmãos de José tomavam picolé, sorvete picolézinho. José era o sorvete de massa, irmãos, daqueles bem caros, assim, bate, sabe aquela coisa assim? Aqueles caros, top, assim, né? Você já imagina, irmãos, os irmãos de José queriam pegar José. Imagina já a raiva, os ciúmes que ele tinha. Aí, irmão, José, presta atenção nisso. Um dia José tem um sonho. Qual é o sonho de José? No sonho de José, ele está assim por cima e todos os irmãos estão servindo ele. Aí está lá, irmãos, um dia no jantar, está todo mundo jantando. Aí José fala assim: gente, posso contar uma história? Conta, José. Eu tive um sonho, boca aberta, né, irmão? Você já viu alguém que fala demais? Né? Fala para que ele diga assim: não conta teus sonhos. Fala para ele aí. Aí José vai lá e conta o sonho. Gente, eu tive um sonho que eu era o chefe e vocês meu funcionário. Ah, irmãos, aqueles 11 falaram assim: nós vamos pegar, vamos matar o José. E decidiram matar mesmo, irmãos. Um dia eles estão trabalhando no campo, eles cuidavam dos animais, falaram assim: nós vamos matar o José. A gente vai inventar uma mentira para o pai, que foi um animal, mas a gente vai matar ele. Até que alguém fala assim: não vamos matar não, vamos só vender o José. Aí, irmãos, eles vendem, vem uma caravana assim, passando de mercadores, e eles vendem José como um escravo. Irmãos, e José, filhinho mimado, filhinho ali, o cuticute do seu papai, que causava inveja em todos os irmãos. Está lá José agora, irmãos, em cima de uma carroça, como uma mercadoria, sendo levado para o Egito. Olha que evento trágico. E as tragédias vão aumentando, e é uma sequência, irmãos, de eventos negativos. Imagina, irmãos, o sentimental e emocional. Imagina você ser vendido pelos seus próprios irmãos, os seus irmãos terem tanta raiva e ódio de você, querem matar você. Aí ele vai para o Egito. Imagina agora José, irmãos, numa praça pública, sendo vendido, comprado como um escravo, e alguém dando um valor: ah, vale tanto, acho que não é, me dá um desconto aqui e tal. Compra José. Agora José vai se tornar um escravo. Mas José, irmãos, tinha um espírito de excelência, um temor a Deus. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? E José começa a crescer, mesmo como escravo, ele agora se torna tipo um gerente de todos os funcionários da casa do seu senhor. E quando José pensa que a vida está melhorando, quando José pensa que as coisas estão ficando boas, vem uma outra rasteira na vida de José. Agora a esposa do seu chefe começa a seduzi-lo e assediá-lo. Ele resiste àquela sedução e diz: não, não vou fazer isso contra o meu senhor. Aquela mulher fica com tanta raiva de José, que ela inventa agora uma mentira, e o acusa falsamente: ele me assediou, ele me seduziu. O dono, irmãos, o senhor ali de José fica furioso, lança ele para a prisão. Quando ele pensa que tudo vai melhorar, agora ele está preso injustamente, não tem como provar, não tem câmeras, não tem nada disso. E agora ele vai para a prisão, e lá na prisão, irmãos, ele passa muitos anos, uma prisão insalubre, tão difícil. Imagina as situações que ele passa naquela prisão, mas mesmo assim naquela prisão, ele ajuda muita gente, porque aquela era a essência de José. Ele não conseguia parar de ajudar, ele não conseguia parar de fazer as coisas bem feitas. E mesmo ajudando, irmãos, na prisão, ele vai crescer naquela prisão, e ele ajuda algumas pessoas, e cada pessoa que ele ajuda, ele implora aquelas pessoas: olha, quando você sair da cadeia, lembra de mim, fala que eu sou inocente para alguém. Nossa, imagina que situação terrível que aquele homem passa. A saudade da família, fome, tantas coisas, traição, acusação injusta. E cada pessoa que sai da cadeia esquece dele, ele fica lá esquecido. Mas um dia, diga comigo assim, levante sua mão, repita comigo, diga assim: para o meu Deus, diga mais forte, para o meu Deus, um dia já é o suficiente. Você crê nisso, irmãos? Um dia o rei tem um sonho, ninguém consegue decifrar o sonho, até que alguém que foi ajudado por José lá na prisão diz: rei, eu conheço alguém lá na prisão que decifra os sonhos. Esse nome, essa pessoa chama-se José. E chamam José então. José interpreta o sonho do rei. Qual que era o sonho do rei, irmãos? Foi uma revelação dos tempos futuros que Deus tinha dado. Deus revelou para o rei
que haveriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. José interpreta, irmãos, aquele sonho. Estou resumindo bem a história aqui. E a Bíblia então diz que aquele rei vem promover José. Ele acorda na prisão, esquecido, rejeitado, abandonado, acusado, mas termina o dia como governador do Egito, porque para Deus basta apenas um dia. E agora, irmão, José se torna o governador, como um cargo político, irmãos, um cargo público. Ele começa, irmãos, a cuidar daquela nação. Ele constrói celeiros. Agora ele é a segunda pessoa mais importante daquele lugar. E quando então ele está no final daqueles primeiros 7 anos de prosperidade, nasce o seu primeiro filho. E quando ele olha aquele filho, diz: Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E quando depois vem o segundo filho, diz: o meu segundo filho chama-se então Efraim. No lugar da minha dor, aonde eu mais fui humilhado, aonde eu mais sofri, Deus me honrou e Deus me prosperou. Levante uma mão, repita comigo e diga assim: Manassés, esquecer. Diga Efraim, prosperar. Diga primeiro Manassés, depois Efraim. Repita comigo: primeiro esquecer, depois prosperar. Você pode ouvir, você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus por isso, irmãos. Aplauda e glorifica ao Senhor Jesus. Superar, irmãos, e se livrar das correntes de mágoas, angústias que nos prendem ao passado, e encontrar o descanso na graça, no amor e na bondade de Deus. Isso é Manassés. Manassés é essa bênção, Deus, que Deus dá para nós, irmãos. A bênção da gente poder lembrar do que aconteceu, mas não ter mais dor. Pastor, José realmente esqueceu tudo? Não, ainda estava na memória, mas não havia mais dor. A prova disso é que o nome Efraim significa: Deus me fez prosperar no meu sofrimento. A bênção de Manassés não é que vai haver uma amnésia na sua mente, não é que vai haver um apagão na sua mente. Você talvez ainda vai lembrar daquele sofrimento, daquele abandono, daquela acusação, daquele abuso, daquela traição, daquela pessoa que falhou com você. Mas quando você lembrar, não haverá mais dor, não haverá mais ressentimento, não haverá mais mágoa, porque Deus te fez esquecer de todo o seu sofrimento. A bênção de Manassés está aqui para nós nesta noite. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? E Manassés não é somente hoje. A bênção de Manassés é cíclica, ou seja, nós vamos precisar dessa bênção hoje, mas vamos precisar amanhã também, e semana que vem vamos precisar de novo, porque hoje nós estamos sendo curados daquilo que aconteceu no passado, mas amanhã outras pessoas vão falhar com a gente, e daqui um mês vão falhar de novo, e daqui um ano vai acontecer de novo, enquanto estivermos nessa terra. Mas todas as vezes que clamarmos, irmãos, Manassés, podemos ter a certeza que Deus vem ao nosso encontro. E depois que vivemos Manassés, o Efraim vem na nossa vida. Há bênçãos de Deus, irmãos, esperando por você. Há bênçãos de Deus que estão retidas, há bênçãos de Deus que já estão guardadas. O Efraim seu já está pronto, mas para vir o Efraim, para vir a prosperidade, primeiro tem que vir Manassés. Como, irmãos, José conseguiu? Como que alguém que passou tudo que ele passou conseguiu dizer: eu lembro do meu passado e não tem mais dor, eu lembro do que meus irmãos fizeram, eu lembro daquela acusação, eu lembro daquele esquecimento, mas como que eu posso lembrar de tudo isso? Algumas atitudes que nós vemos em José, irmãos. Primeiro, José aprendeu a descansar na soberania de Deus. A soberania de Deus significa que Deus está no controle de todas as coisas, que é o Rei e o Senhor das nossas vidas. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Em Gênesis 50 que nós lemos, José certa vez declarou: por acaso eu estaria no lugar de Deus? Eu não estou no trono, Deus continua no trono, Ele continua no controle. E ele disse então aos seus irmãos, porque depois que o pai de José faleceu, os irmãos ficaram com muito medo que José ia se vingar agora. Ele falou assim: não, eu não vou me vingar de vocês. Sabe por quê? Porque todo o mal que vocês fizeram, Deus transformou em bênção na minha vida.
ele se lembrava do mal, mas não havia mais dor no seu coração, na sua alma. Ele aprendeu a descansar, que aquilo pode sair do meu controle, mas jamais sai do controle de Deus. Há uma promessa, irmãos, para todos aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Posso ouvir glória a Deus? A Bíblia diz que todos aqueles que amam a Deus, que andam em seus caminhos, que buscam a sua vontade, que procuram agradar ao Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus é capaz de transformar o mal em bênção na sua vida. José descansou, que estava fora do controle dele, mas cada evento da sua vida já estava organizado e cuidado por Deus. Um pequeno exemplo, irmãos. Lembra que falamos aqui que José foi esquecido na prisão? Agora eu pergunto a você: e se José tivesse sido lembrado na prisão? E se alguém tivesse lembrado de José? E se alguém tivesse julgado a sua causa? Irmão, se José tivesse sido julgado a sua causa, tivesse sido inocentado e saísse da prisão, para onde você acha que ele iria? Ele ia voltar para a casa do seu pai. Mas na hora que o rei tivesse o sonho, José não estaria lá. Aquele esquecimento estava no controle das mãos de Deus. Quando você descansa na soberania de Deus, você está dizendo: Senhor, eu não entendo. E ao invés de ficar furioso, ao invés de ficar com raiva, ao invés de duvidar que adianta servir a Deus, aonde Deus está, ao invés de ficar emburrecido com Deus, ao invés de ficar de birra com Deus, irmãos, quarta-feira eu preguei isso, tem muita gente aqui com birra com Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Cadê o Senhor? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como o Senhor permite isso aqui acontecer na minha vida? Ah, Deus, mas é tanto tempo de ser desperdiçado. Olha o que essa pessoa está falando comigo. Ao invés de fazer todas essas coisas, levante hoje as suas mãos e diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio que todo o mal que fazem contra mim, o Senhor vai reverter em bênção. Talvez você está tão triste por essa calúnia, essa perseguição que estão levantando contra você. Descansa. Sabe o que Deus está fazendo? Propaganda grátis de você. Às vezes você está lá esquecido no trabalho, ninguém lembra de você. De repente alguém começa a falar mentira de você, e fala mentira, e você está tão bravo. Como que pode falar essas mentiras? Se você confia que Deus transforma o mal em bem, Ele vai usar isso para promover você. Às vezes aquilo que está acontecendo aqui, você pensa que está segurando a sua vida. Às vezes você pensa que está travando você. Deus está te protegendo para você poder brilhar na hora certa. Ele sabe todas as coisas. Quantos aqui confiam que Ele sabe todas as coisas? Descanse hoje na soberania de Deus. Por isso faça assim com as tuas mãos agora, e fale com o Senhor agora, e fala: Senhor, eu descanso em Ti, Senhor. Senhor, me ajuda a descansar em Ti, Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Até mesmo os nossos erros, nossas falhas, confia que Ele está cuidando, e cada situação Ele está transformando em bênção na sua vida. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Como lembrar e não doer mais? Como lembrar e não machucar mais? Primeiro, descanse em Deus. Ele está no controle. Pode estar fora do teu, mas não está fora do controle dele. Segundo, encontre um propósito de Deus e ocupe nele. Encontre um propósito, Senhor, e se ocupe neste propósito. Olha o que José diz, Gênesis 50. Meus irmãos, eu não vou me vingar de vocês, porque tudo que vocês fizeram contra mim, tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida, teve um propósito. Deus permitiu isso para que eu pudesse salvar a vida de milhões de pessoas, inclusive da nossa família. Porque quando chegou os 7 anos de seca, até a família de José não tinha comida. E José, pelo seu cargo de governador, cuidou dele e de toda a sua casa. Ele encontrou um propósito, ele encontrou um motivo. Ele entendeu que aquilo Deus tinha permitido para fazer algo grande na sua vida. Uma das formas, irmãos, nós encontrarmos o propósito é, ao invés de você ficar se perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Ao invés de ficar revoltado, olhe para frente. Diga para que está do seu lado, diga assim: olhe para frente, e comece a perguntar: para que Deus? Para que? Comece a perguntar o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer mudar na minha vida, o que o Senhor quer despertar dentro de mim, porque dentro de você tem um potencial muito maior do que você imagina.
Tem mais coisas boas dentro de você que coisas erradas. Tem mais coisas dando certo do que coisas erradas. Existe um talento, existe um sonho, existem projetos na sua vida. Existem áreas da sua vida que você nem tem ideia. E essas adversidades, elas vão abrir os seus olhos. Elas vão conectar o teu coração. Elas vão mostrar realidades e necessidades que você nem imagina. Você vai entender melhor outras pessoas. Pessoas serão transformadas por causa de você e a partir de você e através de você. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Se abra para esse propósito e se ocupa nele. Se esforça, se envolva com as coisas que Deus tem feito na sua vida. Pare de gastar tempo no passado. O passado tem que ser o que é passado. Quando José diz isso, sabe o que ele está querendo dizer? Olha, sabe por que Deus me fez esquecer do sofrimento? Eu não tenho nem tempo para lembrar desse sofrimento. Eu nem tenho tempo para isso. Eu tenho um país inteiro para governar. Eu tenho um país inteiro, eu tenho tanta coisa para resolver. Quer saber do que? Eu vou me ocupar nas bênçãos que Deus está me dando hoje. Se ocupe naquilo que o Senhor tem entregado hoje nas suas mãos. Segunda-feira preguei no culto Jedi. A Bíblia, irmãos, ela compara muito a pessoa vencedora como uma águia. A Bíblia fala isso, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e vão alto como as águias. A águia, irmãos, é o pássaro que voa mais alto da natureza. Um dos poucos animais que pode incomodar a águia, sabe qual é? O corvo. O corvo, ele fica incomodando, ele fica tentando ali atrapalhar a vida da águia. Eles andam em bando, mas sabe como que a águia, irmão, se livra dos corvos? Sabe como você se livra daqueles que estão tentando te atrapalhar? Sabe como que você se livra daquilo que está tentando te parar? A águia, irmão, sabe o que ela faz? Algo muito simples. Ela simplesmente voa mais alto. Ela simplesmente voa mais alto. E ela voa tão alto, que os corvos não conseguem acompanhá-la. Deus te trouxe aqui para dizer: está na hora de você voar mais alto. Olhe mais para frente, olhe para o propósito, olhe para os projetos, olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E fique tão ocupado que você nem tem tempo de lembrar da dor do seu sofrimento. Quem está dentro, diga glória a Deus. Para você lembrar e não doer mais, descanse, Ele está no controle. Encontre um propósito e se ocupa nesse propósito. Se dedique àquilo que Deus está colocando nas tuas mãos hoje. Para de ficar triste pelo que você não tem, pelo que você gostaria de ter. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não, Deus já colocou um propósito na sua mão hoje. Se ocupa nele. E terceiro, libere o perdão no seu coração. Quando o pai de José faleceu, os irmãos vieram desesperados. José agora vai nos vingar. Mas José, irmãos, presta atenção, José não falou assim: fiquem tranquilos, eu vou perdoar vocês. Por que José não falou isso, irmãos? Porque José já tinha perdoado há muito tempo atrás. José já tinha se livrado daquilo no seu coração. Repita comigo, diga assim: o perdão, diga mais forte, o perdão, ele cura, ele liberta e ele restaura. Muitas pessoas têm tido suas vidas travadas. Há muitos Efraíns de Deus retidos, porque você ainda não liberou o perdão. Primeiro é Manassés, depois é o Efraim. Libere este perdão. Perdoe tantas pessoas. Pastor, quem eu devo perdoar? A todos. Todos você deve perdoar. Todos que falharam com você, perdoe. Sejam pessoas do seu presente, sejam pessoas do seu passado. Alguns aqui ainda carregando mágoas e ressentimento de pai, de mãe. Talvez pessoas que nem fazem mais parte da sua vida, nem viva mais estão. Libere este perdão. O perdão, irmãos, para o cristão não é opção. O perdão para o cristão é uma exigência do nosso Deus. Tem gente que não consegue perdoar, porque ele não suporta a ideia de perdoar e fala assim: mas espera aí, a pessoa fez tudo isso e agora eu vou lá e perdoo ela? E ela fica de boa assim, fica tranquila, suave agora, ela fez tanto mal para mim. Mas Jesus diz para nós: perdoe o teu próximo, assim como eu também os perdoei. Nós perdoamos, irmãos, porque Jesus nos perdoou primeiro. E todos nós só estamos aqui por causa do perdão do Senhor Jesus. E Ele disse ainda algo mais. Posso pregar, irmãos? Se retermos o perdão para o próximo, o perdão de Deus é retido para nós. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu. Perdoar não é jogar debaixo do tapete. Perdoar é encarar a falha e o erro
e dizer: você me prejudicou, você falhou comigo, você talvez acabou com a minha vida, mas dizer: eu escolho te absolver. É como olhar para um assassino e dizer: você cometeu o crime, mas a porta da prisão está aberta, você não vai ficar preso. Preste atenção, irmãos, reter o perdão, não perdoar alguém, é como se você tomasse um veneno e quisesse que a outra pessoa viesse a falecer. É você tomar o veneno e querer que o outro seja prejudicado. Libere hoje o perdão. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Você possa ouvir glória a Deus, irmãos? Preste atenção, igreja, existe uma diferença entre você perdoar e conviver. Para conviver precisa que os dois lados queiram. Para conviver precisa que os dois lados se dediquem àquele relacionamento. Não necessariamente quando eu perdoo alguém significa que eu preciso continuar convivendo com aquela pessoa, porque às vezes o que aquela pessoa fez não é mais possível conviver, porque tem que o outro parte nutrir a convivência. Amém, irmãos? Mas perdoar é um movimento único, é unilateral, é um movimento que parte de mim mesmo. Aonde eu olho e aonde eu escolho, eu vou perdoar. José, irmãos, conseguiu viver o Manassés porque ele escolheu perdoar todos aqueles que falharam com ele. Quantos talvez Efraíns estão retidos na sua vida, que você hoje precisa liberar este perdão? Olhe para cá, põe a mão em teu coração, os olhos abertos. Mas sabe, irmãos, em todos esses anos de ministério, a pessoa que eu tenho aprendido, irmãos, que tem sido mais difícil de nós perdoarmos, somos nós mesmos. Será que hoje você precisa perdoar, não uma outra pessoa, mas perdoar você mesmo? Há pessoas que dizem: eu nunca vou me perdoar por isso, eu nunca vou me perdoar, pastor, eu não posso me perdoar pelo que eu fiz. O Senhor Jesus faz essa mensagem chegar até você para dizer: se eu te perdoo, por que você não pode se perdoar? Quando a gente retém, irmãos, o perdão para nós mesmos, nós estamos querendo ser melhores do que Deus. E eu sei que muitas vezes nós cometemos erros e falhas tão grandes, mas Jesus está aqui para consertar as tuas falhas. Ele está aqui para restaurar os teus erros. Ele está aqui com Efraim esperando por você. Mas ele diz: primeiro tem que chegar o Manassés. Perdoe aqueles que falharam, perdoe a si mesmo. Peça ao Espírito Santo para sondar o teu coração. Às vezes, irmãos, há pessoas escondidas dentro de nós que a gente nem se lembra. Lembro certa vez, alguns anos atrás, eu comecei a me lembrar do período de escola. E quando eu estudava, tinha um colega de escola, se pudesse chamar de colega, né? Se pode chamar de colega aquele rapaz. E aquele rapaz, irmão, me perseguia, falava mal de mim, porque somente numa classe de 30 pessoas, só tinha eu e uma outra moça que éramos cristãos evangélicos. E ele tirava sarro: ô crente, filho de pastor, seu pai engana as pessoas e rouba elas, né? E ele me humilhava, ele zombava de mim. E os anos se passaram de escola. Mais ou menos uns 15, 20 anos depois, quando surgiu, irmãos, a internet, o Orkut, essas coisas. Não é que eu sou velho não, irmãos, a tecnologia que é nova, viu, gente? Um dia eu estou olhando lá na internet, me veio assim: o que será que aconteceu com ele, hein? E aí eu puxei na memória o nome e comecei a pesquisar. E pesquisava, e no Orkut não achei nada. Na hora que chegou o Facebook, aí fui para o Facebook e comecei a pesquisar. Um dia o Espírito Santo falou assim: por que você está pesquisando? Ah, só quero saber, Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: não. Na verdade, Daniel, você quer saber se você está melhor do que ele agora. Olha, irmãos, que o Espírito Santo revelou. O Espírito Santo tem um poder de entrar, irmãos, dentro de nós, que nenhum lugar chega, nenhuma pessoa chega, nenhuma palavra, só Ele pode. A Bíblia diz que o Espírito, ele entra, irmãos, no ponto da divisão entre a alma e o Espírito. E o Espírito entrou tão profundo na minha alma e falou assim: Daniel, você ainda não perdoou tudo que ele fez por você, e você ainda queria encontrá-lo, para ter aquele olharzinho, aquele gostinho de dizer: viu, agora me dei bem, viu? E você talvez até pensar: irmãos, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo com ele. E naquele momento, irmãos, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar, e comecei a pedir perdão ao Espírito Santo, e comecei a liberar o perdão no meu coração. Da mesma forma, irmãos, o Senhor Jesus
Faz com que essa mensagem chegue a todos nós, os que ouvem agora, os que vão ouvir depois, porque Ele está aqui pronto para dizer a você: o Efraim já está preparado. E eu quero declarar, levante as suas mãos glorificando ao Senhor Jesus, que nesse mês de setembro, através dessa série de mensagens, Deus está trazendo Manassés na sua vida.